O texto do Reinaldo Azevedo que eu falei para vocês no começo que eu discordo. Supremo Tribunal Federal cumprirá a Constituição e o Código Civil, imunidade das redes terá fim. Vamos ler juntos aqui. O ministro André Mendonça, do Supremo, entra no segundo dia da leitura do seu voto nas duas ações que tratam da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos ver como ele termina. Começou mal, muito mal, mas que diabos, afinal, está em julgamento? A possibilidade das redes serem responsabilidades na esfera civil por aquilo que está em seus canais, ainda que o conteúdo seja gerado por terceiros, e quase sempre é. O que diz mesmo tal artigo 19? Reproduzo. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Sabe o que vai tornar difícil na internet se esse artigo cair? As manifestações pró-Palestina. O lobby sionista vai usar essa mudança da lei para censurar a militância palestina contra o genocídio, tá? Só um ponto que eu já discordo do Reinaldo de cara, tá, gente? Fechamos aí a nossa meta. Obrigado, Carlinha. Beijo, querida. Depois pede lá os brindes que Xanda dará para ti com prazer, os cursos e tudo mais. Mas vamos continuar aqui a leitura. O que vai acima é uma aberração. Se permanecer como está, as Big Techs mantêm a condição de único setor livre de responsabilidade civil. A ninguém se dá essa licença no país. Há leis a respeito. Por isso, Reinaldo, que precisa de uma lei das Big Techs. Não é o Marco Civil da Internet. Mas vamos lá. Vamos aos artigos 186 e 187 do Código Civil Brasileiro. Artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O Código volta ao tema do artigo 927. Artigo 927, aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Já imaginaram o vale-tudo que se transformaria a sociedade brasileira se fossem abolidos? Por que não valeriam para as Big Techs? Mas não valem. E o pretexto é muito nobre: combater a censura e garantir a liberdade de expressão. É mesmo? Uma ação judicial leva tempo, ainda que venha a eventual ordem que o conteúdo seja retirado do ar, o dano já está feito e pode ser irremediável. O curioso é que o próprio Marco Civil da Internet abre uma exceção no artigo 21. Provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação de intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Por isso que o voto do Barroso, nesse aspecto, é muito importante. Ele mantém o artigo 19 e anexa esse argumento do artigo 21. Perceberam? Basta a notificação quando se tratar de cenas de nudez e sexo, violando a intimidade, e está certo. Por que não para desafio para que crianças aspirem desodorante ou se mutilem, para pregações racistas, para incitamento de golpe de Estado, ou para atos preparatórios de terrorismo? As duas ações estão em julgamento. Uma que diz respeito ao finado Orkut, relatada por Dias Toffoli, e outra sobre o Google, cujo relator é Luiz Fux. Os dois ministros apontaram a escancarada inconstitucionalidade do artigo 19, afirmando que basta a notificação para que a rede se dê por ciente que existe a demanda para retirar o conteúdo. Pode, claro, não fazê-lo, mas aí é caso de ação judicial. Se vier a ser derrotada, terá que pagar a indenização, além, é evidente, de se retirar a postagem. Toffoli avança num voto que endosso plenamente, além de eu não endosso o voto do Toffoli não, tá? Além de bastar a notificação, diz que as redes devem retirar de moto próprio, sob pena de responsabilização, caso percam a ação judicial. Publicações
com as seguintes características: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo ou preparatórios do terrorismo, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação, crime de racismo, qualquer espécie de violência contra a criança ou adolescente e as pessoas vulneráveis, qualquer espécie de violência contra a mulher, infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de emergência em saúde pública, de importância nacional, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática dos atos de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação de violência física, a ameaça contra a vida ou atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Na era das ferramentas fornecidas pela inteligência artificial, é certo que as Big Techs têm como se organizar. Se não o fazem, não é por burrice natural, mas por ganância industriada, sem dúvida nenhuma, além de eventual viés ideológico. O ministro Barroso, presidente do STF, votou pela parcial inconstitucionalidade do artigo 19. Foi o melhor voto que eu achei até agora. Em casos relacionados aos chamados crimes contra a honra, ele defende que se espere sim uma decisão judicial, não bastando a notificação. De volta a Mendonça. Mendonça havia pedido vista ainda em dezembro do ano passado, já havia emitido alguns sinais ruins. Não é talvez o ideal dos mundos, mas a democracia se enriquece também pelas críticas ácidas, até mesmo injustas, a que as pessoas públicas estão sujeitas, razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada de conteúdos, porque estaríamos cerceando indevidamente as críticas que consideramos injustas. Não se trata e nunca se tratou de ser mais crítico ou menos crítico a quem quer que seja, estamos falando de um crime. Ontem reincidiam em falas estranhas ao objeto das ações, qual mesmo? Relembro, as redes podem continuar a ser os únicos entes imunes à responsabilização civil. Sinto cheiro de proselitismo ideológico nessa fala. Ao assumir o maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. O Supremo não está votando uma lei com a devida vênia, isso é uma mentira. Estamos falando da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, no Marco Civil da Internet e do monopólio da imunidade de que gozam as redes, ponto. Disse ainda, por tudo que se apontou especificamente em relação ao fenômeno das fake news, diante da sua íntima conexão com processos de crise institucional e democrática atualmente vivenciados deles, se torna ainda mais imperiosa a adoção de uma postura autocontida. Mais um pouco e o ministro acabará sustentando que o ataque aos poderes, incluindo aquele que ele próprio integra, derivou não do devario golpista, a galope das fake news absurdas, mas do esforço feito pelo próprio tribunal para desmontar as organizações criminosas que as espalham. Barroso, ao retomar o julgamento nesta quarta, o ministro Barroso, presidente do Supremo, lembrou do que dispõe a lei de introdução às normas do direito nos artigos 4º e 5º, a saber, artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, ao que ela se dirige e às exigências do bem comum. Afirmou o ministro, o judiciário não está legislando, muito menos regulando, em caráter geral, abstrato e definitivo das plataformas digitais. A lei de introdução diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso no imperativo de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, os critérios adotados pelo tribunal para decidir casos trazidos perante ele, só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que evidentemente compatível com a Constituição, estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é o nosso dever e nada tem de invasão da competência dos poderes e muito menos com censura. Na mosca.
Enquanto o Congresso decidir não decidir, a lei impõe que o Supremo atue segundo o que define os artigos 4º e 5º da introdução às normas do direito. Nesse caso aí, eu sou obrigado a concordar com o Reinaldo. Se for uma reação do Supremo para que se faça cumprir a lei, aí eu concordo talvez em mexer nesse artigo. Mas eu volto a dizer para vocês, o ideal é que nós tenhamos uma lei para as Big Techs. Marco Civil da Internet é uso da internet, gente. As Big Techs é outro problema. Entendeu? Precisa de uma lei deles. Ah, mas se o Congresso mantiver o privilégio da imunidade civil às redes, se o tribunal votar pela inconstitucionalidade do artigo 19, e acho que isso vai acontecer, haverá responsabilização, não importa a lei que se vote. A extrema-direita e os lobistas das redes fingem que se está a votar sim ou não a liberdade de expressão. Eu tenho a impressão de que Mendonça também evoluirá por aí. Trata-se de uma falácia, o ministro afirmou. E eu concordo com o Reinaldo, tá? Não existe liberdade de expressão absoluta. A questão é que eu não quero que militantes palestinos sejam perseguidos, eu não quero que o pessoal do hacktivismo, que denuncia, inclusive, escândalos do governo, seja preso. Essa que é a questão. Eu quero que a nossa Carta Magna defenda os cidadãos. Essa que é a questão. Contra as estruturas de poder, inclusive. E o meu medo é isso. Uma alteração no marco legal da internet que vai ser usada contra ele. O Carlos Wellington, que é militante do Movimento Negro, está aqui com a gente. A maior cidade do país da América do Sul está com um ex-prefeito denunciado na ONU por racismo institucional na Secretaria de Segurança Municipal. O ex-prefeito de São Bernardo, denunciado por racismo, está na Secretaria de Segurança do Ricardo Nunes. Obrigado, Carlos. Depois eu vou ver o que você me mandou, meus caros. Mas a gente está monetizado, Sandro. Não entendi aqui a sua fala. Só que a gente precisa da ajuda de vocês mesmo. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus caros. Deixa eu tirar aqui mais um gadinho. Tchau, gatinho. Pronto. Mandar um abraço para o Carlos Alberto, para todo mundo que está nos acompanhando. E vamos lá, continuando aqui, ler o tio Rei. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho se, apesar disso, o cidadão vier a desconfiar dela. Este é um direito. No Brasil é lícito duvidar da existência de Deus, que o homem foi à lua e das instituições. Tem razão. Pode duvidar de Deus, mas não pode atear fogo às igrejas. Pode duvidar das instituições, mas não pode se juntar a uma organização criminosa, inclusive nas redes, para dar golpe de Estado. Pode divulgar que o homem foi à lua, mas não pode ensinar essa doutrina em sala de aula, como se ciência fosse em nome da liberdade de expressão. Sim, a todos se permite duvidar do sistema eleitoral e até da existência de Deus. Quem dirá o contrário? É bem verdade que a vaga que ele ocupou excluía a partida, não apenas os agnósticos e os ateus, mas também os católicos, os protestantes tradicionais, os judeus, os islâmicos, os budistas, as religiões de origem africana. Tinha que ter alguém terrivelmente evangélico, não bastava só duvidar. De todo modo, eis uma falsa questão. A liberdade de expressão não está em julgamento, tampouco o direito de duvidar de Deus. O que se volta é se comete ou não ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa de dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. A rigor, basta votar cumpra-se a lei, já que a Constituição não excepciona ninguém de tal obrigação. Mendonça certamente enriquecerá os anais do direito com seu voto de 2 dias, mas conviria que ativesse ao objeto da votação. Não, os adversários da responsabilização civil vão perder, não importa o tamanho do seu lobby no Congresso. Isso aqui vai ser uma disputa dura, tá, gente? A gente vai ver nos próximos dias. Eu não estou do lado das Big Techs quando eu critico o Reinaldo. E obrigado, Carlinha. Imagina, você está sendo muito generosa, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news.
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.